Olá, meus irmãos, paz do Senhor, amém? Eu venho aqui, irmãos, iniciar esta live nessa noite maravilhosa. Eu venho aqui fazer algo que Deus tem me pedido, amados. Com o decreto no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, dado pelo presidente, pelos governantes, pelos prefeitos de cada cidade, e muitas já estão aderindo ao lockdown. E com tudo isso, amados, os nossos governantes também ordenaram que se fechassem muitas portas de comerciantes, portas de empresa e também as portas da igreja. Amados, Deus tem falado ao meu coração que nós temos que se manifestar contra essas coisas, porque está vindo do homem, não está vindo de Deus. A pandemia, esse vírus mortal, foi pela permissão do Senhor, sim, e ela está vindo por causa da desobediência do homem. Pois se nós formos para a Bíblia e lermos desde o início, o homem, por sua maldade ter se espalhado dentro do seu coração e também ter se espalhado na terra, o homem tem sido também castigado por Deus. Porque o Deus que nós servimos, amados, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus amoroso, mas também Ele está aqui para nos exortar, amados. Se nós continuarmos nos nossos caminhos errantes, diante dos olhos do Senhor não seremos agradáveis. E vai haver um dia, uma hora, um tempo em que Deus vai se manifestar. Como Ele vai se manifestar? Ele enviará profetas. Ele enviará na terra o seu Espírito Santo e vai avisar o povo. Assim como muitos podem confirmar isso que eu estou falando, aqueles que gostam de ler a Bíblia, você sabe que muitas vezes onde Deus veio para exortar, para castigar o povo de Israel quando andava errante, Ele levantava um profeta para avisar. E nesta ocasião onde nós nos encontramos, amados, nesse século 21 não vai ser diferente. Deus tem nos mostrado, Deus tem nos avisado para que nós pudéssemos assim rever o que nós estamos fazendo diante dos olhos do Senhor. Muitos não têm dado ouvidos ao que Deus tem falado. Muitos estão pedindo milagre, estão pedindo sinais de Deus, mas não têm olhos espirituais para entender. Não tem ouvidos espirituais para ouvir o que Deus está fazendo, ouvir a voz do Senhor. Há um ano atrás, amados, nós podemos contemplar no tempo de carnaval o homem, por sua malícia, querendo ser estrela nessa terra, através de uma escola de samba, fez encenações ali durante a sua passagem por aquela aldeia lá onde acontece o carnaval, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E ali eles mostraram Satanás chacotando de Jesus. Ali eles mostraram algo que não é possível acontecer, porque Deus é maior do que Satanás. Meus irmãos, eles fizeram aquelas encenações todinha, mostrando que Jesus estava derrotado. A palavra do Senhor me diz que muitos pecados o homem comete, e a maioria deles pode ser perdoado. Mas o único pecado que não pode ser perdoado, meus irmãos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É você tirar também a sua própria vida. Esses são os únicos dois pecados que Deus não perdoa. Pode falar mal de Jesus, pode falar mal de Deus, mas o Espírito Santo não pode ser difamado, porque não há perdão para isso. Meus irmãos, e em meio ao carnaval já havia dito, já havia sido pronunciado que viria
algo de ruim sobre esta nação. Ali poucas vezes já está sendo avisado desse tal coronavírus. E o que aconteceu, meus irmãos? Mesmo assim, o povo sendo avisado, não quiseram dar ouvidos. E o que acontece, meus irmãos, o que eu posso entender com isso, é que no tempo de Noé, Noé foi usado por Deus também para falar acerca do dilúvio. Noé veio avisando o povo daquele lugar que haveria um dilúvio sobre aquela terra e que era para aquelas pessoas ainda assim possível se converterem dos seus maus caminhos, dos maus desígnios do seu coração. Mas o que aconteceu, meus irmãos? O povo não quis dar ouvidos, disseram que Noé era louco. A sua própria esposa também, sua família achou que Noé era louco. Mas ele, por ser um homem separado, um homem diferente do povo daquela terra até onde ele morava, ele foi escolhido por Deus, amados, porque Deus viu dentro do seu coração algo de extrema importância, um caráter, uma integridade, um homem reto, um homem que teme ao Senhor e é obediente às suas palavras. E assim Noé fez conforme foi a palavra do Senhor, conforme Deus o ordenou. E passaram-se 120 anos. Amados, é o que eu trago para esta atualidade, que muitos têm sido usados para pregar acerca da volta de Jesus. O Filho de Deus está voltando, meus irmãos. Haverá ranger de dente, dor, tristeza, sofrimento nessa terra por causa da maldade que se espalhou no coração do homem. Hoje em dia está sem controle o pecado desta nação, meus irmãos. Hoje em dia não tem mais controle dentro das próprias casas, dentro da família brasileira. Muitos também que estão vestindo capa dentro das igrejas, amados. Muitos que têm vestido uma máscara assim, e assim se dizendo ser crentes. E quando a palavra de exortação vem sendo pregada por pregadores que têm se separado em santidade para Deus, essas pessoas têm rejeitado. A palavra do Senhor diz que quando a exortação de Deus vem, muitos irão rejeitar a palavra do Senhor. Muitos vão continuar nas suas longas caminhadas de forma errante, achando que estão agradando a Deus. Jacó, meus irmãos, era fascinado pelas bênçãos do Senhor, mas lá atrás na sua vida, ele, por ser fascinado pelas bênçãos do Senhor, enganou seu irmão, enganou seu pai. Seu pai Isaac estava cego e se aproveitou daquele momento em que Esaú saiu para a caçada, para trazer uma caça e fazer um caldo ao seu pai, que iria lhe dar a bênção. Jacó, instruído por sua mãe, que sem noção nenhuma de que a mão do Senhor poderia cair sobre ele, instruiu a enganar o seu pai e tomar a primogenitura que era do seu irmão Esaú. Meus irmãos, nós podemos também ver isto acontecendo na nossa atualidade. A desobediência à palavra do Senhor diz que gera maldição. Muitos têm fechado seus ouvidos para a palavra do Senhor, mas ela tem se cumprido, meus irmãos. Jacó passou longos anos fugindo de seu irmão que queria tirar a vida, porque a primogenitura não era para Jacó, era para Esaú. Mas Esaú, por algum momento, também foi desobediente. Esaú, por algum momento, foi fraco. Sabe por quê, meus irmãos? Ele chegou cansado do campo e trocou por um prato de lentilha. As promessas de Deus sobre a tua vida, de que forma você tem cuidado? Será que você também tem trocado por um prato de lentilha a bênção que Deus tem para te dar, meus irmãos?
Jacó mesmo errando, mas foi justo diante dos olhos do Senhor, porque chegou um dia, chegou um tempo que Deus estava preparando o encontro com seu irmão, e ali teve que lutar com um anjo durante a madrugada, para que eles pudessem ver realmente com clareza o que Deus queria que Jacó fizesse. Ele queria tratar no caráter de Jacó. E o seu caráter, como é que está, meu irmão, minha irmã? Será que o seu caráter só está sendo mostrado através das suas vestes? Porque você usa uma saia longa cobrindo o seu joelho e os seus pés? Porque você usa um terno de gravata, paletó, sapato social, você vai para a igreja, mas e por dentro, como é que está o teu coração? Será que você tem andado reto diante dos olhos do Senhor? Será que pelas madrugadas você tem se levantado e buscado a face do leão? Será que durante o dia você tem feito algo de bom aos olhos do Senhor dentro da sua casa, para a sua família? Nessa noite Deus quer tratar o seu caráter, irmão. Através desta live, Deus tem me permitido alcançar vidas. Através dessa comunicação com você aí que está do outro lado, Deus tem falado comigo e com você também através da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que tem muito trabalho na seara, mas poucos são os trabalhadores. Muitos têm se acovardado para falar a verdade. Muitos têm pregado em cima de um púlpito só amaciação de ego. E é por isso que está esta situação dentro das igrejas, acerca de todo tipo de aceitação, para encher a igreja de pessoas que não querem se desprender das suas coisas carnais, pessoas que preferem perder o tempo assistindo Big Brother do que estar também tentando, mesmo com vergonha, falar de Deus através das redes sociais. Pessoas que têm perdido o tempo na telinha da televisão vendo novelas reprisadas. Pessoas que estão aí amaciando o seu ego, dizendo que Deus vai entender. Deus não vai entender não, meu irmão. Você é um covarde. Crie vergonha na sua cara. Saia desta zona de conforto. Labacalamanderébia. Saia da sua zona de conforto. Vá para a guerra. No livro de 2 Samuel, Davi foi ordenado a ir para uma guerra. Mas por quê? Porque ele era o rei. E o rei de toda a nação tem que estar presente em todas as guerras lutadas. Mas no seu lugar ele mandou Joabe. E o que aconteceu? No tempo que ele passou no seu conforto lá do seu palácio, Satanás estava já tramando, trabalhando numa armadilha para a sua vida, para lhe derrubar. Davi guerreou muitas guerras, nenhuma perdeu. Mas ele não perdeu as guerras lá fora, ele perdeu uma guerra lá dentro. Dentro do seu lar ele perdeu uma guerra. Sabe como, meus irmãos? Numa bela tarde ensolarada, ele foi passear no terraço e contemplou dali de cima Batseba, que estava se banhando nua à luz do dia. Satanás levantou esta pombagira para derrubar Davi. Mas por que, meus irmãos? Porque ele era rei e não foi exercer o seu papel de rei. E foi ordenado a guerrear naquela guerra, mas não foi fazer a vontade de Deus. Labracanderébia, labrasúpia. E o que lhe esperava ali aconteceu, irmãos. Pela falta de vigilância. Você que tem se acomodado,
Você tem deixado de exercer o seu papel, a sua função no qual Deus te levantou. Será que você tem honrado a Deus dessa forma? Será que você tem guerreado as suas guerras que é para você guerrear? Ou será que você tem mandado gente para guerrear no teu lugar, meu irmão, minha irmã? Se você tem feito isso, conserte o teu altar nesta noite. Dobre o seu joelho onde você está, de onde você está vendo esta live, do celular ou do computador. Compartilha com seus irmãos, porque Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Deus quer falar comigo e com você numa palavra que Ele me deu a esta noite. Ele quer entrar no teu lar, meu irmão. Permita que o Senhor entre. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, deixares eu entrar, serei com ele comigo. Deus tem batido na porta do teu coração, meu irmão, minha irmã. Será que você tem deixado ele entrar? Porque você ouve. Com certeza você que não tem deficiência de audição, você ouve sim, você escuta, mas será que você tem obedecido? Ou será que você só deixa fluir? Acaso Deus quer transformar a sua vida de alguma forma, mas você não tem se permitido? Venha rever a sua vida nesta noite, irmãos. Olha o que nós temos passado, tudo está sendo trancado, mas isso é por um tempo determinado, é pouco tempo, porque quando voltar novamente, as pessoas que se acomodaram no seu lar falando de Deus, bando de hipócritas. Eu digo isso, meus irmãos, porque no primeiro surto, onde se fecharam tudo por mais tempo, era até ateu falando de Deus. Pessoas que eram ateus, que não acreditam em Deus, estavam pregando a palavra do Senhor através da rede social. Mas quando foi decretado as portas abertas, todo mundo correu para os bares, todo mundo voltou a fazer as suas resenhas de final de semana, esqueceram rápido no estalar de dedos, esqueceram de Deus. Num piscar de olhos, pararam de falar de Deus. O labracanderébia. E aqui está mais uma oportunidade que Deus está nos dando, mais uma vez, de ficarmos fechados em nosso lar, mas para que a gente possa refletir de novo, concretamente, lá no nosso íntimo, saber que realmente nós queremos para esta nação, para a nossa vida, porque nossos familiares estão morrendo no leito dos hospitais. As UPAs de Belém, de Ananindeua e de Marituba, de outras cidades, estão sendo fechadas porque não tem mais leito, que é todo mundo com Covid. E mesmo assim tem pessoas se aglomerando nas esquinas da rua com este vírus à solta. O que será que este povo quer? Ele quer permanecer no inferno. Porque o Senhor Jesus foi crucificado e se lançou naquela cruz por mim e por você. Porque era este nosso destino. Foi em vão o sacrifício dele para muitos. A vinda do rei está próxima, meus irmãos. O noivo está chegando para resgatar a sua noiva, que ficou com a sua lamparina acesa e que guardou o seu azeite. O labracandarebia, labrasúpia. Deus está aqui, está aí com você. Vamos entrar agora nesta palavra abençoada que o Senhor me deu, em nome de Jesus.
Eu vos deixo com todo este comentário, amados, porque eu estou indignado. Quer dizer que os governantes fecham as portas das igrejas, ainda tem um lunático alcoólatra que vem dizer que a culpa é das igrejas pelas mortes. Vem dizer que a culpa é das igrejas por matarem milhões de pessoas aqui no Brasil. Se é o lugar onde a gente salva as vidas, Labacanderébia. As igrejas é o único refúgio que o cristão tem nessa terra, aonde todos são aceitos com forma de igualdade, aonde não tem acepção de pessoas, não importa se ela é negra, se ela é branca, amarela, roxa, se é criança, jovem, adolescente ou adulto ou velho. Você tem que entender uma coisa na sua vida, amado. Deus não precisa de mim e de você. Ele irá continuar sendo Deus. Se tudo terminar agora, Deus continua sendo Deus. Mas Ele tem algo especial dentro dele, que é compaixão, é amor. E este amor Ele tem em mim e você, que não somos merecedor de nada. E Deus tem tido tanta paciência comigo, contigo, irmão, irmã, que Ele ainda está te esperando de braços abertos. Ele está te esperando nesta noite, você dobrar o seu joelho pedindo perdão. Então que você possa ficar, meu irmão, minha irmã, conectado, que você possa ir estar, amado, refletindo sobre o que você tem feito diante dos olhos do Senhor. Eu agradeço aos irmãos já que se conectaram aí com a gente nesta live. Vou orar por todos que entraram, os que também estão ficando na conexão conosco. E é isso que Deus tem para falar nesta noite, amado. Deus me deu uma palavra no livro de Atos, capítulo 9. E a palavra do Senhor diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer seja homem ou mulher, os conduzisse a serem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém a fazer. Muitos que conhecem a Bíblia, muitos que leem a Bíblia e têm refletido no que ela nos diz, amados, conhece a história de Saulo. Saulo era um homem sanguinário, um homem religioso que achava que fazia o bem perante os olhos do Senhor. Mas Saulo fazia algo que não agradava. Ele conhecia das leis, ele era doutor na lei, e de todas as línguas conhecia também.
Mas Saulo, pelo seu egoísmo, conduzi-lo às suas caminhadas, Saulo matava, perseguia a igreja de Cristo. Saulo matava os que eram do povo de Deus. E o que eu aprendo com isso, meus irmãos? O primeiro ponto aqui é quando Saulo está aqui pedindo cartas para ir perseguir a igreja em Damasco. No meio do caminho, no deserto ali, Deus apareceu para Saulo e Saulo caiu cego no chão. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos andado achando que estamos agradando a Deus, mas nós temos feito coisas diferentes do que aquilo que agrada a Deus. Nós temos deixado ser conduzidos pelo nosso ego. Nós temos sido conduzidos pela arrogância, pela incredulidade, pela falta de sabedoria, por estarmos fazendo coisas da nossa própria carne, saciando o nosso desejo carnal. E assim nós caímos do chão cegos, meu irmão. Porque quem anda errante perante os olhos do Senhor está cego. Está sendo conduzido de forma errada. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que alimentar mais o Espírito, porque a carne é fraca. Será que você tem alimentado o seu espírito com orações, com separação para Deus? Ou será que você tem perseguido seus irmãos de forma errante, aonde o teu ego está te cegando? Aonde essa vida que você tem levado não está te levando a lugar nenhum a não ser para o pó da terra. Porque você pode sair para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser, você ainda tem o livre-arbítrio de escolher seguir Jesus ou continuar errante neste caminho que te leva a ter dor de cabeça, aflições, que te levam a ter preocupações, que te levam a ficar enfermo espiritualmente e fisicamente. Esse caminho que te faz colaborar para o mal. Esse caminho onde tu vem ser usado para destruir, para roubar, para matar. Fico muito triste, amado, porque se essa live fosse de alguma festa, estava bombando de gente nos comentários. Muitos estavam compartilhando aí. DJ tal, música tal, é sucesso, é isso e aquilo. Mas como é a palavra do Senhor que está sendo falada, todos estão fechando seus ouvidos. E então, meus irmãos, Deus quer falar com você através desta passagem, a conversão de Saulo para Paulo. O segundo ponto, meus irmãos, é a chave para a abertura de uma porta na sua vida, a porta da esperança. Saulo foi ordenado por Deus a ir até a cidade de Damasco, na rua que se chama Direita, na casa de um homem chamado Judas. E ali Saulo por 3 dias passou em oração, sem comer e sem beber nada. E ele estava cego, porque o Senhor cegou, para que assim ele soubesse quem realmente era Deus, o Deus daqueles que ele estava perseguindo. E também levantou um profeta,
Ao ponto, meus irmãos, que nós chegamos de cair cegos no chão. Da mesma forma, Deus está preparando uma saída para você. Deus quer tirar as escamas dos teus olhos, assim como fez de Saulo. Deus quer mudar o teu nome, assim como Ele fez com Jacó, com Sara, assim como Ele fez com Saulo, assim como Ele fez com Pedro. Ele quer te chamar para ser pescador de almas, meu irmão, minha irmã. Nessa noite Ele está falando, por mais que você esteja cego, fique em oração, porque Deus vai levantar um servo para te enviar a bênção. As portas têm se fechado diante de você. Você corre para todos os 4 cantos e nada lhe acontece de diferente. A palavra do Senhor em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Espere e confie no Senhor. Porque Saulo obedeceu à voz de Deus. E Deus enviou Ananias, um profeta, que até então, por saber da má fama de Saulo, ficou com medo. Mas servo de Deus tem que obedecer, tem que ser fiel até o fim. A palavra do Senhor em Apocalipse 2:10 diz que quem ficar até o fim, dar-lhe a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A igreja somos nós, meus irmãos. Não é o templo de barro que as mãos do homem constrói. A igreja somos nós, é onde Deus escolheu para habitar o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo habitar em você, amados. Deus quer abrir os teus olhos nesta noite. Deus quer te fazer uma nova criatura. Quer te tirar desta vida de sofrimento, de dor, de amargura, de enganos. Onde você tem sofrido na sua área sentimental, na sua área financeira. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você tem almejado em subir na vida, mas de forma errante aos olhos do Senhor. Tem enganado pessoas para vender o seu produto. Você que está aí sem rumo, está atirando para todos os lados no meio da floresta, achando que vai derrubar alguma presa, achando que vai derrubar alguma caça. Não é assim, meus irmãos. Primeiro entrega a tua vida para o Senhor, porque Ele saberá a direção no qual onde vai te conduzir. A palavra do Senhor diz que o homem sábio, o homem prudente, é como se fosse um homem sábio que construiu sua casa na rocha. E veio a onda do mar e se lançou sobre ela e não a derribou. Mas o homem sensato, o homem sem sabedoria, construiu sua casa na areia. E quando veio a onda do mar, arrastou por completo e a destruiu inteira. Construa sua casa diante da rocha que é Deus, irmão. Pare de andar que nem Jacó, enganando seus irmãos, mentindo para conseguir algo, porque você está desesperado para trazer o pão para dentro do seu lar. Você tem vendido gato por lebre. Você pode enganar o homem, mas a Deus você não engana. E o que você plantar nesta terra você vai colher, meus irmãos. Toma posse desta palavra nesta noite. Deus quer entrar no teu lar. Deus quer fazer coisas extraordinárias na minha e na tua vida.
Enquanto o povo não se mover e não ir buscar sabedoria, vai ser enganado o tempo todo por estes governantes. A palavra do Senhor diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. E é por isso que os menores estão sendo destruídos. Porque não tem uma vida financeira boa. Não tem recursos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque te falta sabedoria, te falta conhecimento. Porque você vota em qualquer candidato que te oferece R$50. Você troca o seu voto, que é precioso, por um prato de lentilha. Faça uma análise agora, irmão, na sua vida e veja o que realmente é benéfico para você. Não esqueça da lei da semeadura. Hoje pode estar faltando aí na sua despensa, mas eu creio em nome de Jesus e profetizo sobre a tua vida que amanhã vai ter mais do que você esperava que tivesse. O Deus que nós servimos prepara um banquete no deserto para mim e para você, amado. Tamo junto. Eu vou encerrar esta live para agradecer primeiramente a Deus por ter nos conduzido até aqui, por ter falado comigo e com você, meus irmãos. O terceiro ponto é este, que quando Ananias obedeceu o Senhor, ele foi até o encontro de Saulo, e naquele momento Deus transformou a vida de Saulo e mudou seu nome para Paulo de Tarso. E se você conhece a história, você sabe que Paulo, quando foi convertido, quando se converteu ao cristianismo, a partir daquele momento a vida de Paulo foi transformada de forma impactante. Pois até hoje Paulo é um dos maiores exemplos de servo fiel, de servo por excelência de Deus. Mesmo com tudo que ele fez no passado, Deus foi em todos os momentos da vida de Paulo com ele. Deus não permitiu que a limitação daquelas correntes nos seus braços, nos seus pés, os prendesse por muito tempo, porque a missão de Paulo era mostrar a magnitude de Deus, a soberania de Deus para mim e para você. E até hoje ele tem se revelado através das cartas que Paulo escreveu para as 7 igrejas. Deus se revela a quem ele escolhe, mas ele também se revela para aquele que busca, que se doa. Você que tem rejeitado a palavra do Senhor, a palavra de exortação, conserta o teu altar, porque quando a palavra é pregada de forma convincente, não é para amaciar o teu ego. A palavra é uma espada de 2 gumes que corta para a direita e para a esquerda. E se ela não rasga o teu coração, você tem que se converter. Porque você é um crente capa. Mas a tua máscara vai cair, porque o Senhor está voltando. O Senhor tem levantado os servos verdadeiros. Deus tem feito a sua peneira, tem usado a sua peneira para peneirar os que são e os que não são neste século, neste último tempo que nós temos vivido, nesse transtorno que estas doenças têm nos causado. Deus tem separado os seus filhos fiéis, os seus que são chamados de cordeiro do trono,
aqueles que têm a marca da promessa, o labracalamanderebia labriasubicobanai. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, que nesta noite o Espírito Santo vai estar entrando com providência. Deus vai estar abrindo a porta, aleluia, que você tanto tem pedido em oração. Mas confia no Senhor, porque a palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem firmes para sempre. E no Salmo 125 diz: eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Amém, meus irmãos? Que você fique guardado com esta palavra na tábua do teu coração, e que você ponha em prática, meus irmãos, tudo que aqui foi mencionado através do Espírito Santo. Eu creio que esta semana será uma semana de renovo, uma semana diferente da que você passou na semana passada. Eu creio que algo vai mudar na sua vida, sendo que se você começar a fazer o que agrada a Deus, que você venha rever os seus conceitos perante os olhos do Senhor. Eu estou falando para os ímpios, eu estou falando para quem ainda não serve a Deus com convicção, mas também eu estou falando para aqueles que vestem uma capa, não a capa de Elias, mas a capa de Acabe, a armadura que quebra, que vai ser perfurada pela lança. Troque a sua armadura, meu irmão, tome vergonha e comece a clamar verdadeiramente com o teu coração, não com teus lábios. Não faça que nem os fariseus, labecanderébia. Não confesse Jesus com teus lábios, confesse com o teu coração. Lave o teu coração nesta noite com o sangue do Cordeiro. Faça brilhar a marca da promessa sobre a tua testa, amado. E toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, até a próxima. Deixo vocês aí com uma oração de proteção, de renovo para a sua vida, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento de comunhão contigo. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos conduzido até aqui. Sem ti nós não somos nada nem ninguém. E ficamos cegos e errantes, cegos como Saulo nesses 3 dias. E errantes como Jacó, depois de ter fugido da presença do seu irmão. Mas a tua palavra nos ensina, Pai, que nem tudo é para sempre. Haverá um momento oportuno no qual onde tu vai te manifestar, Senhor, assim como tu usou naquela madrugada, descestes o teu anjo para que Jacó viesse a se desprender do seu mau caráter. Naquela passagem de Saulo até Damasco, no meio do deserto, tu brilhou a tua luz e fez-o cair cego, prostrado no chão, e passou 3 dias para que ele viesse a se desprender de todo o mal que havia sobre ele. Meu Deus, muitos de nós têm se encontrado desta mesma forma, e eu oro, meu Senhor, com meus irmãos aí do outro lado, por esta conversão, meu Pai, por esta transformação de caráter. Muda o nome desta pessoa neste momento, Labia Canderebia, Labia Sai. Muda, Senhor, as atitudes, meu Pai, dos teus filhos, o Labracanderai. Faz-lo cair, Senhor, cego, mas para que ele possa enxergar, Senhor, algo diferente, porque ele está cego para ti, Pai. Ela está cega para ti. Mas assim com Saulo, como o Senhor fez com ele, Pai querido,
Tira esta cegueira, meu Pai espiritual. Tira esta venda, essas escamas de seus olhos. E faça-os enxergar, meu Senhor, o que Tu tens para nos ofertar. O que Tu tens para nos entregar, Pai. Muda o nosso nome, Pai, para Israel, que significa povo eleito de Deus. Faça a Tua vontade prevalecer sobre a minha vida, Senhor, e a vida dos meus irmãos. E que nós possamos vir, meu Pai, ser renovados, Senhor, através de uma entrega sincera, de todo o nosso coração. É o que eu te peço, meu Deus amado, e desde já te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, que ela reine sobre a sua vida, sobre o seu lar, e que Ele possa transformar a sua vida assim como fez comigo, como fez com Saulo, como fez com Jacó. Amém, meus irmãos? Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém. Está encerrado.